hoje é esse, senhoras e senhores, começando mais um Traduzindo, viu? Tá gostando, Maxus? O convidado que nós temos hoje gosta. Souzeira, hein? Ô, Edson, chega mais. Cadê a blusa? Cadê a camiseta de hoje? Rock and roll, aí, ó. Tudo friamente calculado. Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Traduzindo F1. E como sempre, quando eu e minha parça estamos aqui lado a lado, ela toda roqueira hoje. Hoje eu tô. Mas é porque o convidado, além de tudo, é roqueiro também, parça? Eu tô achando que é. Mas vamos fazer um suspensezinho, né? Tô achando que temos umas histórias boas por aí, hein? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Traduzindo F1. No periodinho de férias. Férias tá pra quem? Tranquilo. Não pra nós, né, parça? Que nosso trabalho... Aqui, nosso ó. nome é trabalho, sobrenome é hora extra. Sempre. Sempre. Mas é férias da Fórmula 1, né? É férias da Fórmula 1. Já já a gente volta com o GP da Holanda. Holanda, Max Verstappen, a torcida, será que vai estar lá em peso? Puxa, eu pensei que era pra começar o programa lá em cima. Aí você já começa assim, pô, aí também não. Aí seu né? calico não aguenta, né? Mas antes de tudo, onde que estamos, como sempre? Estamos na KVM Audiovisual na tela para você, www.kvm.com.br. Entre nesse site e monte o seu evento, sonhe, imagine, vai lá, aproveita esse tempinho aí de férias. Quer dizer, nem todo mundo tá de férias junto com a Fórmula 1. Mas enfim, entra no site ou entra no Instagram também, @KVM Audiovisual. Lá você encontra tudo que a KVM pode proporcionar para você, para montar o seu evento. Então, iluminação, painéis de LED de todos os tamanhos, TVs, TV touch, no touch, touch, no touch. Tem câmeras, tem espaços de podcasts e muito mais. E muito mais. KVM faz de tudo, né, parça? Gostou Menos da minha apresentação? aqui nos nossos horários do nosso podcast, no nosso horário do Traduzindo, que aí a KVM tá ocupada com a gente. Eu bati tanto cabelo que eu fiquei com pega rapaz. É roqueira, né? Vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje? Vamos, a gente faz esse suspense todo, coloca um rockzinho no começo. As pessoas vão achar que a gente trouxe um músico aqui, mas não. Nós trouxemos aqui, mais rock. É que nosso convidado gosta de rock. A gente já foi a alguns shows juntos. Eu como quero shows saber do Metallica, shows do Iron Maiden. Mas ele não é músico, não toca nada. Muito pelo contrário, o nosso convidado de hoje é uma pessoa que tem uma importância muito grande na carreira da formação de qualquer piloto do automobilismo, que é justamente a parte física, a preparação mental. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui um cara que, além de tudo, é meu amigo já há algumas décadas. Você já era jornalista quando eu conheci o Vanderlei. Eu era criança na época ainda. E vou apresentar aqui o meu querido amigo, meu irmão Vanderlei Pereira. Seja muito bem-vindo. Solo de guitarra agora. E vai ser legal, muito legal conhecer um pouco desse tema que você é mestre, que você ajuda muitos pilotos, que você tem história, você é um dos caras mais... nomeada de renomes aqui no Brasil na preparação física de pilotos do kart à Fórmula 1. Então, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Obrigado pela apresentação. Que isso, hein? Que nota essa apresentação merece, hein, Essa Vanderlei? apresentação ganhou uma nota alta. Então, vou fazer aquele pix. Eu não dei a nota, então eu não vou dar o pix também. Então, eu disse que era uma nota alta. Depende do que você considera como alta. Bom, mas a gente está aqui para... eu não toco realmente instrumentos, gosto de rock. Gostamos. Gostamos. Gosto do Max também, por uma casa, apesar dele... Mais de rock, no caso. Mais de rock do que de você. Mas, enfim, a gente está aqui para agitar. A gente agita sempre com preparação física, esse esporte que é bem complexo, né? Com relação ao que envolve a parte física, mental, estratégia. Então, a gente tendo uma vivência com isso, praticamente se tornou minha vida no profissional. Eu já estou aí há mais de 30 anos dentro do esporte, então, quer dizer, a gente já viu muita coisa, viveu muita coisa e está aqui para falar um pouquinho. Nessa época, só para dizer. Só um pouco dentro. Pois é. Posso começar com a primeira pergunta? Que já que está nesse clima de férias, porque assim, quando chegam as minhas férias... Eu não faço nada, eu só como. É isso que eu faço. Eu como, bebo, fico com o pé pra cima, uma prainha às vezes quando, que é bom. Mas se eu estou viajando, eu caminho bastante. Isso nas férias. Eu quero saber férias de piloto. Dá pra dar uma relaxada ou tem que ficar também malhando, cuidando da alimentação? Ou, por exemplo, uma semaninha pelo menos é a semana do lixo? Rola? Isso faz parte de qualquer esporte ou de qualquer vida de qualquer pessoa, né? Primeiro que, assim, atividade física é uma coisa que a gente precisa, independente de ser atleta ou não. Né? Hoje em dia está mais que provado isso. Então, rolou um olhar forte aqui agora que eu entendi o recado. A gente... então, você ainda tem tempo para aprender isso. Certas pessoas não têm mais tempo, ela é criança ainda.
Então, voltando, mas falando sério, é uma coisa que... e isso é legal, o automobilismo também, essa face do automobilismo. Mas, voltando aí, cada pessoa sempre está provado que todo mundo deveria fazer atividade física independente de qualquer coisa. Então, se você está em férias, você está trabalhando, tudo, você tem que reservar um tempo para ter a ginástica. O que a gente usa, nossa parte, né? A gente dá ferramentas para vocês para fazer isso direito. Então, às vezes, para muitas pessoas, 10 minutos vai ser o suficiente para você fazer alguma atividade física, independente de onde você está. Isso não vai estragar as tuas férias, não vai estragar teu dia de trabalho, e pode dar muita qualidade para a tua vida no futuro. Tá vendo, Marcos Wilson? Interessante, 10 minutos. Isso é legal. E, voltando para o automobilismo, com relação a isso, a parte mais legal do esporte, do que eu vivenciei no esporte, é exatamente isso. Desde lá do kart, quando o menino está começando com 6 anos, 7, às vezes 10, ele já começa a tomar contato com esse choque de dificuldade física. Às vezes é porque a pista está mais emborrachada, então dói a mão, dói o ombro, ou tem algum outro... Ou pescoço, canso. a gente fala muito de pescoço no automobilismo, né? Pescoço a gente fala muito hoje mais com relação ao Fórmula 1, dizer que o Fórmula 1 mudou de décadas para cá com relação a isso, né? Então, mas é isso, esse contato desde cedo com o esporte, com a atividade física, faz com que você vá se disciplinando ao longo da tua vida. Então, voltando à tua primeira pergunta, se nas férias todo mundo para, muitos param uma semana, mas como a atividade física é uma rotina, às vezes o cara está fazendo... Não que ele sinta falta, mas ele tem ali já uma rotina meio programada. Acordou, escovou os dentes, vou jogar tênis. Acordei, vou dar uma corrida. Vou cuidar do meu físico, vou cuidar do meu pescoço. Então, é uma coisa que, pro profissional, é uma coisa bem natural. Né? Acaba sendo uma coisa assim, você não está pensando muito nisso. Muito difícil treinar. Tem gente que não gosta de treinar, ou o cara, às vezes, não gosta de um esporte que você propõe e tudo, mas hoje em dia, principalmente essa geração tem muitas variações também. Tem muitos pilotos que hoje que a gente sabe que não fazem grande coisa, até que nas férias se largam, façam alguma coisa. Mas a grande média já vem moldada. Mas muda o rendimento. Para quem faz, é melhor. Sempre. Você falar que não agora, hein? Sempre. Mas tem uma máxima também que eu digo que corrida de carros é uma corrida de carro. Então, a parte física, muitas vezes, a gente já viu, você fala, tal piloto. Você falava do Montoya, muitas épocas atrás, sim. Que era um piloto que a gente sabia que era um cara mais relaxado, mais gordinho, ganhava corrida. Mas ao ponto onde o carro dele carregou isso, ou equilibrou, ele conseguiu mostrar mais o talento dele do que a potência física dele. Mas à medida que você vai não tendo um carro tão bom, isso vai pesando mais. Wander, deixa eu fazer uma pergunta para você. Algumas coisas eu te conheço já há mais de 30 anos, mas tem coisas que nem eu sei. A gente, quando traz alguns pilotos aqui, muitas vezes a gente pergunta como é que você começou no automobilismo e não sei o que e tal. Você, quando você começou a estudar a parte de educação física e tudo, você se imaginava já trabalhando com automobilismo? Você já tinha ideia que isso fosse acontecer na sua vida? Ou não? Como é que aconteceu essa transição, esse primeiro contato seu com o automobilismo? E também queria saber se o automobilismo foi o primeiro esporte que você trabalhou com atletas profissionais. Não, eu morei ao lado de Interlagos a minha infância toda. Então, quer dizer... Moramos até meio próximo, né? A gente veio se conhecer depois, só com ele lá no final do kart, e aí depois eu vim acompanhando o Max a carreira dele inteira, voltando uma particularidade do Max. Quando o Max estava na Austrália, a gente usava aqueles telefones. Ele resistiu muito com um Nokia velho. Mas nem Motorola ele usou. Ligação com tecnologia antiga. Era antiga. Aí tinha o tal do Nextel, que a gente conseguia falar na Austrália, e ele era o único... Ele olhava na lista, quem estava acordado às 5 da manhã, eu era a única pessoa. Então a gente falava praticamente todos os dias. Que era 5 da tarde onde morava. A gente conversava quase todos os dias, porque ele não tinha opção. Então ele conversava comigo, então a gente criou uma relação mais próxima assim. Mas eu comecei tendo essa relação com Interlagos ali. Meu pai me levou para ver corrida, eu sempre acompanhei a partir daí, vendo Fórmula 1, meio assim como um admirador, como um aficionado ali, mas nunca pensei nisso. Depois, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com ciclismo, depois com ciclismo profissional até.
E logo depois disso, como a gente estava lá na Universidade de São Paulo, até trabalhava com o José Rubens Delia, que também é preparador físico, a gente veio a ser sócio por um tempo. E aí a gente começou a tomar contato com o automobilismo, porque o Ayrton Senna treinava na USP, e aí virou meio que uma referência, e começaram a procurar quem é que pode mexer com isso. A gente estava lá, trabalhando com ciclismo, aí começou a aparecer, através do Lito Cavalcante, amigão. que levou gente, já o primeiro piloto, que era o Afonsinho Giafone, que estava na Fórmula 3 Primo na do época. Felipe Giafone. E que foi campeão da Fórmula 3 sul-americana na época, que era bem difícil. Desculpa, que ano que foi isso? 80 e quanto? Isso é 90. 90? Isso é 90. Aí depois, logo em seguida, começaram outros pilotos. Aí já veio o André Ribeiro, aí depois já veio o Tony Canaan, que era novinho na época, 17 anos, 18. Aí eu comecei a moldar lá o Tony, até hoje ele tem traumas disso. Ai, depois eu quero histórias. E ele com outro piloto, chamava Alberi na época, e depois logo na sequência... época, porque não chama mais Alberi? Não, ele mudou chama. de nome? Eu vi ele semana passada, eu tava chamando ele de Alberi, ele atendeu. Você sabe que as pessoas podem se transformar com o tempo. No caso do Alberi, graças a Deus, ele O Alberi, tá aí, que é um ainda grande continua amigo nosso, chamando um Alberi, grande piloto também, né? É amigo pessoal nosso, por causa dessa ligação toda de vida aí que a gente tem. Logo em 92 eu comecei com o Rubens Barrichello, e aí o resto é história, tomando contato com isso, vendo, trabalhando, tentando entender o mais rápido possível. E aí, a partir daí, eu entrei no esporte de kart até Fórmula 1, tudo que tinha. E ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo você tinha pilotos de kart em alguns momentos da sua carreira e pilotos de Fórmula 1 na mesma época. Na mesma época, sempre na mesma época. Porque essa época de Fórmula 1 durou aí muitos anos, né? Então, de 92 o final do Felipe, que é 2000 e... Que eu parei de trabalhar. Que você parou de trabalhar. Eu parei de trabalhar com o Felipe, acho que foi 2000... Não, 17, por aí, eu não sei exatamente, mas é por aí, 17, 18. E lembrando aqui rápido, então, falando só de Fórmula 1, você teve o Felipe, o Rubinho, o Burt, o Rossetti. Quem mais aí de Fórmula 1? O Lucas de Graça, que passou na Fórmula 1, que está até hoje, treina comigo, mas... Que legal. Então praticamente todos os brasileiros que estiveram na Fórmula 1 dos anos 90 para cá, quase todos você... E é legal, até do Burt, é uma história assim, bem interessante, porque eu peguei o Burt no kart, lá, o Max era até consultor dele na época, e ele foi até a Fórmula 1. Então a gente fez uma transição inteira de ponta a ponta. O Rossetti eu já peguei lá no final, o Felipe e o Rubens foi já na Fórmula 1, mas toda a carreira deles que foi longa. Praticamente, né? A carreira dos dois, né? Eu fiquei um bom tempo com eles. Então eu acompanhei muito esse bastidor, essas dificuldades, e a gente vai entendendo várias coisas que vão acontecendo em outras categorias também. Então, e aí eu fui acompanhando tudo que era de esporte disso, porque eu comecei a trabalhar, a minha empresa é de preparação física de automobilismo. Então, de kart, turismo, Fórmula 1, os fórmulas em geral, tudo, Fórmula Indy, tudo a gente passou, e depois as corridas de endurance, até hoje, né? A gente acabou de voltar de Spa, fazendo 24 horas lá com uma turma. Então, tem de tudo, né? Então, a gente é minha vida hoje trabalhar com automobilismo, e essas décadas todas, né? Trabalhando com isso. Ivander, você citou algumas categorias, né? Kart, carros de turismo, como Stock Car, como carros da endurance, os carros GTs, Fórmula 1. Cita pra gente quais são as principais diferenças de treinamentos para um piloto de kart, para um piloto de Fórmula 1, para um piloto de Stock Car, por exemplo. Quais são as maiores diferenças? Primeiro, dá assim, as coisas mais importantes a ser treinadas para todas essas categorias e algumas diferenças entre elas. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar sempre assim, quando você está moldando um treino para alguém, é a duração da prova. Então, você tem uma duração e a intensidade dessa prova. Por exemplo, uma prova de kart hoje tem 20 minutos, às vezes 15, hoje que diminuiu, né? Mas na época chegava até a ter 30 minutos. Então, você treina a pessoa, o Fórmula 1, 1h30 até 2 horas. Uma prova de endurance é diferente, aí tem outra característica, mas o que a gente tenta sempre é montar essa duração, mas o esporte continua sendo o mesmo. Então, as dificuldades sempre são onde você tem, primeiro, onde você está sentado, porque você sentar é muito importante, e muita gente não leva isso em consideração. A posição do piloto no kart, posição do piloto sentado, porque quando postura, onde você está sentado é onde vai te dar o teu equilíbrio. Ele é um esporte onde você está parado com relação ao carro, mas se movendo muito rápido com relação ao tempo, que aí é o que gera a tal da força G. Então, quando você para o carro,
você é movido para frente necessariamente. Quando você troca de direção, você é jogado aos lados necessariamente, embora você esteja preso num cinto, às vezes, no kart não. Sim. Então, o mais importante, praticamente o teu ponto de apoio principal, o teu core, né, que é a parte do abdômen, do tronco, que é a musculatura toda que envolve isso, que vai te dar esse equilíbrio para você fazer menos esforço, é através do teu osso do teu quadril. Ele tem que estar bem apoiado no banco. Você pode estar sentado mais para cá ou mais para lá, mas você vai estar bem apoiado e a partir daí você vai estar colocando. Partindo desse princípio, o que a gente tem que começar a trabalhar sempre? Essa musculatura de apoio, core, parte do abdômen, lombar, toda essa parte de apoio, glúteos, tudo ela tem que estar bem firme para você poder trocar de direção rápido. Porque quando você para, você coloca. E aí vem o pescoço também, porque quando você para o pescoço, você joga para frente, quando você vem, você está olhando. Se você perdeu a aproximação, quando eles falam lá na telemetria, são de metros. Às vezes você fala, estou perdendo 1 metro. Se tua cabeça mover e você não conseguir olhar, você está olhando ali procurando aquele metro. Se você tirar o ângulo um pouquinho, você já não vai enxergar aquilo. E tira o ângulo por causa da falta de força da musculatura do pescoço. Então, aí é que entra o físico. Ele está tão envolvido porque ele te dá aí o apoio para você ter essa precisão. O Pérez está fugindo então da academia, rapaz. Será que você consegue salvar o menino? Sempre fugiu, pelo que eu sei. Entendi. E você vê que o resultado, a fruta não cai longe do pé, ele foge da academia e os resultados vêm fugindo dele também, né? Acho que por outros motivos. Eu não acredito que seja. Mesmo porque o Fórmula 1, voltando aí para essa parte, o Fórmula 1 antigo, ele era muito mais físico do que ele é hoje. Né? Então, por isso que você vê muitos pilotos aí. As transições vieram acontecendo com o tempo no regulamento. Então, aí é que muita gente não percebeu muitas coisas que aconteceram. O Fórmula 1 antigo era assim, você botava, o Max passou por isso. Você passa a botar, chega uma pista boa, emborrachada, chega a hora de botar pneu novo, você tinha que apoiar o cotovelo no coque para poder manter o volante, porque você não tinha direção hidráulica. Era muito físico. A marcha era aqui também, a marcha era na mão, muitas vezes, ou mesmo quando já era o pedal shift, mas você tinha que usar o físico mesmo para poder se apoiar, para poder olhar. Às vezes você tinha que apoiar a cabeça no carro. Muitas vezes os pilotos usavam um tirante aqui para prender no pescoço para poder aguentar. Hoje o coque evoluiu, então você consegue apoiar a cabeça. Às vezes, quando é uma pista mais difícil com relação ao pescoço, você tem o apoio das borrachas, então você coloca. O Hans tirou um pouco esse apoio do pescoço que você usava muito antes, quando não tinha o Hans, você usava o apoio do carro. Você apoiava no carro para poder... O Explica Hans deixou mais longe. O que é o Hans para as pessoas que não sabem o que é o Hans. O Hans Device ele é um suporte que você põe para quando você tiver um impacto grande, tua cabeça não ser lançada... Frontal. Ele é preso ao capacete aqui também, né? Do lado. Ele é preso do lado, então quando você vê o piloto saindo do carro e tirando aquele negócio que dá um clique aqui do lado e colocando aquele, é um protetor, que na verdade é um protetor para cervical, porque antes você tinha as batidas, principalmente as batidas de chicote, que você bate o bico do carro e depois a traseira, aquilo sem a proteção, você torce o pescoço. Então muita gente quebrava o pescoço, quebrava a vértebra, por causa disso. A cervical sofria muito. Hoje em dia a gente sofre muito mais com a cervical, não com essa parte do impacto, mas pela força G, porque os carros modernos, eles são mais leves. Direção hidráulica, a maioria deles. Direção hidráulica, ele é muito maior, porque o carro menor, ele trocava de direção bem mais rápido. Hoje um carro maior, principalmente o que se relata é que nas curvas de baixa ele é muito mais lento do que antes, só que nas de alta ele carrega muita velocidade. Então, quer dizer, você não tem força na mão, só que você tem um impacto bem grande na musculatura do pescoço, porque você tem que manter, e é aquilo que eu te falei. Ele está diretamente ligado à tua precisão. Porque os teus olhos não podem mexer muito, então você tem que manter isso com o pescoço. Se você vai mudar a direção e, de repente, tua cabeça está caindo aqui, pronto, você já está... E o pescoço... E muitas vezes, desculpa, Max, mas a gente perde a precisão, isso até em volante, em kart a gente vê muito isso. Que às vezes você tem uma precisão que você coloca o volante naquela posição e você tem que manter, só que ele coloca e vai perdendo. Aí ele fala, o cara está piorando, mas às vezes é ele quem está perdendo devagar a força. Não, eu sei fazer um adendo. Na próxima corrida de kart,
Eu vou treinar mais o abdômen, rapaz. Eu acho que é Se isso. falar, faltou um pouco de precisão para você aquele dia, nas suas Agora que apresentações eu tô- no kart. Você também não me dá deixa, né? Pois é, eu devia ter podia ser apresentado o melhor Vanderlei instrutor. para você antes. Não ajuda em esse é o nada. esporte que você mais consegue desculpas também na face da terra. Então você consegue N desculpas para tudo. Então essa você pode usar, Ele depois me você pode sacar sacaneou uma muito. outra. A gente pode fazer uma lista de desculpas. Ótimo, eu gostei disso aí. E, Wander, você falou bastante do pescoço, né? E o pescoço também, acho que um dos motivos, né, para as pessoas que estão acompanhando o programa de hoje, é a única parte, a cabeça, é a única parte do piloto que está solta dentro do carro, né? Porque o resto tudo você está preso, as pernas também ficam soltas, mas hoje tem suporte para as pernas, principalmente nos carros de Fórmula 1, né? Para não bater uma perna na outra. Mas o pescoço realmente é uma das partes mais exigidas, justamente por ser a única parte que está solta dentro do carro, né? É tudo, então, como você falou, tudo evoluiu muito, a tecnologia evoluiu bastante. Antes você batia muitos joelhos, né? Tudo hoje tá melhor feito, construído o carro com relação ao piloto, né? A proteger o piloto. Só que o pescoço ele ainda fica fora, está muito melhor do que antes. Para a Índia, a gente tem aquele widescreen que também tira um pouco da força do vento. Hoje Sim, aumentou o calor, criou outra dificuldade, mas aquilo colocou no Fórmula 1 ainda não tem isso. Você passa, mas aí o pescoço está mais exposto, né? Então, os pilotos têm que trabalhar mais, a formação tem que trabalhar mais. Hoje, a escadinha para a Fórmula 1, ela privilegia um pouco isso andando de carro até. E até os sentidos de pista, se você for olhar o calendário, hoje em dia o calendário Mais mesclado, ele né? é mais colocado com relação à pista com sentido anti-horário, que era uma dificuldade, eles colocam elas em sequência. Isso tudo ajuda, porque se chegava aqui antigamente, você chegava em Interlagos sem correr uma vez para o lado anti-horário, chegava em Interlagos, aí você estava treinado naturalmente de andar de carro para o lado direito, e aí você começava a ir para o lado esquerdo, e aí todo mundo sofre muito. Só para o pessoal ter uma noção, né? A gente falou até aqui no comecinho, acho que nos primeiros programas que a gente fez, né? E você falou bastante sobre essa questão da força G e tudo que é acumulado, a força no pescoço. Então, só para ter uma ideia mais ou menos para quem está assistindo a gente agora, a cabeça pesa a minha é uns 6 quilos, do Max põe aí na balança. Mas é oca. Mas É tem volumosa, mas não tem muita coisa dentro. Sua? A minha. Ah, tá! de muita gente. Muita gente. Mais ou menos 6 quilos. E com a força G, isso vai aumentando e multiplicando o peso da cabeça, chega a quase 30 quilos que você tem que suportar numa curva ou numa freada, o que muda muito, né, Max? Exatamente. Você que já passou por isso, podia falar agora. E principalmente, né, Wander, ao longo de uma corrida, essa força G é constante no pescoço, como o Wander falou, né? Até alguns anos atrás, o circuito de Interlagos era um dos poucos circuitos anti-horário, então você tem muito mais curvas para a esquerda do que para a direita, então era uma dificuldade muito grande que os pilotos enfrentavam quando chegava aqui em Interlagos. Hoje, na verdade, tem muito mais pistas anti-horárias, como o Wander falou, o próprio calendário da Fórmula 1 ajuda nesse sentido. Mas a gente tem uma imagem aqui, né, para mostrar para o pessoal também um pouco desse treinamento de pescoço. Esse aí é um piloto jovem também, Fernandinho Alonso, né? E tem várias maneiras, né, Wander, de treinar o pescoço. Nenhuma delas replica 100% do que o carro replica, né? Eu lembro quando eu treinava muito pescoço com você tinha um aparelho naquela época que era um aparelho, tipo aparelho de academia, assim, que a gente colocava todos os pesos. Fortalece muito, ajuda muito, mas o melhor exercício para o pescoço é justamente andar de carro, né? Mas aqui a gente trouxe algumas imagens aqui, né? De algumas imagens aqui de alguns pilotos. Esse, se não me engano, é o Gasly ali. Olha só a quantidade de carga. Ele tem o quê? Uns 15 quilos, mais ou menos? Talvez seja 20. 20 quilos, aquela anilha ali, né? Então, realmente, a força G vai multiplicando, né? O peso da cabeça pela quantidade de Gs. Ou seja, se a cabeça pesa 7 quilos, por exemplo, vezes 4G, 5G que geram Fórmula 1, então 4 vezes 5 dá quanto, Cariquinha? Mais ou menos 20 quilos, que é o que o Galizinho estava carregando ali naquela foto, né? Exato, mas às vezes pode ser até um pouco mais, né? A gente já chegou a medir algumas... Quase 6, Você né? tem que olhar, quase 6 é que dá, aí já chegou a ter quase 40, 45 quilos de carga. Isso você tem que ver que não é 45 quilos de carga que você põe na cabeça e fica lá, é um momento da pista, né? Então você passa por uma curva que são 2 segundos, 3 segundos, mas só que você passa por volta, aqui Interlagos 70 vezes naquele ponto. Exato. E algumas isso só curvas... naquele. Aí você vê 2 segundos aqui, 2 segundos ali, 3, mas... E algumas pistas em particular, né, Wander? Como uma que é muito famosa é Barcelona, que tem várias curvas para a direita em sequência. Em Barcelona você tem a penúltima curva,
a última curva, a primeira e a terceira curva são curvas longas. Então, esses segundos eles não são tão curtos assim e muito próximos uns dos outros. Então, você ficar com aquela carga durante muitos segundos, eu acho que a grande dificuldade do carro é a seguinte: quando você faz exercício, como a gente viu essas imagens agora há pouco, você normalmente faz os exercícios de uma maneira assim um pouco mais reta. E no carro, as forças vêm muito na diagonal, porque você vira para a direita, você tem uma força, a cabeça para lá, ao mesmo tempo, quando desacelera, seu pescoço cai para trás, então você acionar toda essa musculatura ao mesmo tempo, é muito difícil você replicar isso no exercício fora do carro, né? Exato. Então, a gente já tentou várias vezes, várias coisas para colocar para ser mais efetivo. Às vezes, cada pessoa acha o seu jeito melhor até de trabalhar, porque tem uma coisa aí também, um fator. Às vezes tem gente que é um pouco mais baixa, tem um pescoço um pouco mais curto, Sim, que favorece. Tem uma alavanca menor. E gente com um pescoço mais comprido. Como a girafa, por exemplo. Porque tem vários. É por isso que não temos girafa na Fórmula 1. Hoje na Fórmula 1 tem vários meninos que são mais altos. E que se sim, olhar, sim, você tem Russell, e se colocar a coisa para ferver mesmo, esses caras vão sentir muito mais. Uma coisa que ajudou muito também com a tecnologia foi o peso dos capacetes. O peso do capacete antes era um peso que chegava a pesar 1 quilo, às vezes. Hoje ele pesa gramas. Então, isso tira muito a carga. De vidro para o carbono, para o Kevlar, né? Que é muito e aí realmente mudou muito essa história do pescoço e tal. Obviamente, com o passar dos anos e com a melhora da cultura, os pilotos foram trabalhando melhor fisicamente também, se preparando melhor para isso. Então, por isso que a gente tem essas imagens de Fórmula 1. Muito do que a gente vê, às vezes, Fórmula 1 tem mais show de imagem do que realidade, mas só para foto? Mas faz parte do negócio, né? Mas uma máxima é que todos trabalham realmente, ninguém é preguiçoso para isso, todo mundo é bem profissional. Mas tem muita coisa que é feita realmente só para imagem, então só para deixar claro aqui para as pessoas, às vezes não se impressionem tanto, porque não é tão complicado assim, não é tão difícil. Né? Você falasse um menino que está olhando e fala, não vou chegar a fazer isso. Faz sim, consegue. Com o tempo as pessoas vão colocando. Wander, você falou de menino, né? Você falou de vários pilotos da Fórmula 1. E como é que funciona para os pilotos de kart, para as crianças, essa parte de treinamento? A gente ouve muito falar, né, que às vezes crianças abaixo de uma certa idade não podem fazer, por exemplo, musculação, alguns exercícios não são adequados para a criança. É a lenda que reza, se é verdade ou não, você vai explicar para a gente, mas como é que funciona a preparação física de uma criança no automobilismo? Bom, o que a gente está falando o que a gente fala hoje do carro, são horas, quanto você tem acesso àquilo, né? Hoje, quanto mais passou o tempo, menos o piloto tem acesso ao equipamento dele, que é o carro, para usar. A partir do kart, ele praticamente não tem acesso mais ao carro para poder treinar. Então, esse treino específico. Ou seja, no kart ele treina com muito mais frequência do que no carro. Porque ele tem mais acesso ao equipamento. Ele pode treinar 2 vezes por semana, 3 vezes na semana. Se quiser, ele treina 5 vezes por semana, de repente, dependendo do orçamento. Então, seria o melhor para ele, até poder ficar treinando com kart, poder fazendo as coisas que ele vai colocar melhor. Voltando para essa parte que você falou das crianças essa começando. Parte que a gente tem a imagem aqui para você explicar para a gente o que está acontecendo. Esse quem que é, Wander? Esse é o Rafael Câmara. Esse menino é uma promessa, na época, né? Esse menino ele está na Fórmula Renault hoje, né? Que é a Freca, né? Que é da que Alpine, Dudu né? corria. Categoria da Alpine, que é a segunda categoria. Hoje você começa com a Fórmula 4, depois você passa para a Freca. Ele está no segundo passo. Ele foi vice-campeão mundial de kart. É um menino que já vem com uma formação muito boa. O menino, eu gosto bastante do jeito dele de correr, que ele é bastante inteligente. Além de ser bem rápido, ele está no programa de Jovens Talentos da Ferrari, que já é bastante coisa, mas não quer dizer muito ainda, porque está nos primeiros passos e está começando, está firme. Ganhou corrida em Spa. Foi bem esse final de semana, não foi excelente, mas foi bem o suficiente para o campeonato. O que ele está fazendo aqui é como a gente começa. Você falando dos meninos do kart, na época ele estava no kart. O que a gente começa já a fazer com esses meninos? Dar a base de preparação para eles, porque a musculatura está só começando, então você começa a estimular a musculatura para ela ir se desenvolvendo, para depois você ganhar especificidade. No caso do Felipe, o Rubinho, nem tanto, a gente trabalhava naquele equipamento que o Max falou, que era um equipamento de meio de musculação, praticamente.
O Rubens sempre tem um pescoço bem forte, o Felipe também. Principalmente as pessoas os mais baixos. Você vê o Max hoje, até hoje ele tem o pescoço grande. Nossa, a gente Isso foi vira no um trauma do convidados, negócio. né, pro negócio da F1. Como é que foi? Aquele evento de gala? Não Foi, lembra? Nossa, Tem que mandar fazer uma camisa. fechado. Ai, fecha. eu tô ficando sufocado. É, Fez sempre- um drama, é, meu sempre- Deus, não sempre- posso nem usar camisa. Sempre foi assim. Fiquei até com pena. No meio ele tava um pouco roxo, eu falei, ai, tava... Melhor abrir soltar o botão. Sempre que eu encontrei com ele no casamento, ele tava mal ajambrado, com a gravata pra cá, o pé agora tudo aberto. Então era assim. Mas faz parte deles, porque eles realmente é um efeito colateral aí desse negócio. Tem que crescer mesmo o pescoço. Então, você começa nessa base, já começa a trabalhar isso, já para a musculatura já começar a ser estimulada e colocar, mesmo porque no kart, o peso do capacete, apesar das velocidades serem mais baixas, você ainda tem essa ação de força. Mas a velocidade é baixa, mas a força G é alta, né? Porque É a alta. velocidade de contorno, de curva de um Sim. kart é mais rápida que muitos carros, proporcionalmente falando, Exato. né? Desses primeiros passos é muito mais rápida. Sim, sim. No Fórmula 4, a exigência desses carros modernos ainda é muito mais baixa, né? Com E relação o kart, ao físico. Vander? Só uma curiosidade, né? O kart, na parte, por exemplo, de braço, mão, antebraço, por não ter direção hidráulica, ombro, eu acho que é mais exigente do que os carros, não é não? Sim, muito mais. Não tem Isso porque é o que a suspensão gente está também, né? falando. Hoje, com o advento aí da direção hidráulica, né? A direção assistida de alguma a maneira, direção quando é assistida hidráulica, de elétrica, qualquer né? coisa, você não faz tanta força na mão. Obviamente, qualquer carro de competição, eu estou falando assim, se a pessoa normal falar assim, vou sentar lá e vou andar, não vai conseguir andar direito porque vai cansar rápido. Porque o que a gente está falando que é leve, para um profissional é leve. Sim. Para uma pessoa que já está fazendo isso desde criança. Para uma pessoa normal, vai chegar lá, vai sentir a mão, vai sentir o ombro, realmente. Então, se você quer andar, né, que é o primeiro passo no kart, realmente é a preparação de física de mão, de ombros, do core, né, do abdômen, das costas, né, a musculatura do peito. Usa bastante, até quando você tem um volante mais pesado, você usa o peito para Tríceps apoiar também. Então, toda a parte de cima aqui, desde o pescoço até o fim, E tem aqui, gente abdômen, que fala que costas, Fórmula 1 não é esporte, você né? coloca. Pois é. Eles falam que não é esporte porque o cara não faz. Se você colocar o campeão mundial de maratona, que é um cara, ou se colocar, acabou de acontecer o Tour de France, colocar o menino, ele não vai conseguir dar uma volta no Fórmula 1, primeiro que ele não tem habilidade para aquilo. Se fosse falar fisicamente, ele não vai conseguir dar uma volta no carro com performance. Andar uma volta devagar, Você tudo falou bem. disso aí. Se for colocar performance, ele não vai conseguir dar uma volta. Então, o atleta de automobilismo, ele realmente, essa parte de pressão, de força G, o que mexe o corpo para cá, a parte mecânica está mais facilitada, como a gente falou, a direção está mais leve e tudo, mas a dinâmica do carro é muito maior hoje. As velocidades, você vê top speed batendo alto, com o boost do motor elétrico, o carro está muito rápido. O carro contorna muito rápido, então o corpo sofre com isso. Quando eu voltei para o Brasil, né? Eu já corria em carros de turismo na Austrália, mas quando eu voltei para o Brasil foi em 2009 para correr na Stock Car. O Stock Car de 2009 era um forno dentro. E aí, eu e meu amigo Vanderlei inventamos uma maneira... O forno é quanto? 50, 40? Quanto faz, Vander? Não sei, na época a gente estava um pouco mais. Hoje em dia, depende da construção do carro, né? A gente teve aí umas situações ano passado que chegaram a bater 70 graus no... 70? Na Isso ano sombra. passado, Não, mas 70? depende de construção de carro, medido dentro. Mas na média de todos os carros era por 69. volta de 60. Hoje tem carros bem lá mais na Stock fresquinho. 45, 50. Desligado no caminho para as corridas. Porque o motor, o motor fica muito próximo e tem que criar um isolamento. Como o Stock Car é um carro totalmente construído por cada equipe, tem equipes que constroem um pouco melhor, consegue privilegiar mais isso e outras nem tanto. E aí o piloto sofre mais. No caso... Aí, no caso, a gente bolou o seguinte treino. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar numa das salas que tinha lá na academia do Vanderlei, que tinha uma esteira ergométrica, nós colocamos lá um aquecedor que dava para assar um leitão. Entendi. Ligamos tudo ao mesmo tempo e eu começava a correr lá na esteira com aquele bafo quente na cara. Niki, que aconteceu o quê, Vander? Acabar. A Enel não... Não era a Enel na época. Não, a Enel veio depois disso. A Enel sofria conosco, não vamos dizer assim, porque ia cair a energia. Caiu o disjuntor da casa, Chegou a cair, da academia. Puxou tanta energia, porque a gente exagerou um pouco. A gente colocou vários aquecedores, aí puxou muita energia. Então Caiu a luz da rua. Mas ainda é um protocolo efetivo. Hoje a gente Funciona, tem... né? Como é que hoje a gente explica tem como é uns que funciona treinos.
Agora, falando sério, essa parte de você acostumar com o calor, que eu acho que faz uma diferença muito grande. Porque a gente tem aí, quando a gente está... Hoje a gente está no verão europeu, né? Ou quando a gente está no verão aqui no Brasil, e às vezes tem carros melhores ou piores com relação a isso, né? Principalmente no turismo, acontece muito isso. E aí, quando a gente tem uma situação muito crítica para enfrentar, você tem um protocolo de adaptação em que você fazendo atividade física, que sua temperatura já sobe, naturalmente, você correndo, por isso que você transpira, a temperatura aumenta muito e a gente coloca... E aí a forma mais fiel que eu consegui encontrar na época era de colocar os aquecedores, porque o aquecedor faz exatamente o que o carro faz, que é jogar um bafo quente para você e você começar a acostumar... Não desidratar, mas você se acostumar a respirar o ar quente. Porque o que o piloto tem que ter lá no desconforto é realmente ele ter tranquilidade com aquilo que ele está fazendo. Então, muita gente, como começa com desconforto, começa a se incomodar e se desesperar um pouco e tira um pouco da concentração. Uma vez que você está fazendo atividade física e acostumando com o ar quente, e aí tem um protocolo fisiológico de 5 dias, em que você cria adaptação a partir do 4º, 5º dia. Então, é isso que a gente colocava. E é válido até hoje para muitas situações. Às vezes, a gente usa a sauna até para fazer isso hoje. Claro que tudo isso feito com um profissional. Você não vai se meter a fazer alguma coisa numa sauna em casa. Mesmo porque exercício com temperatura alterada, realmente, ou mesmo só a sauna por si só, é uma coisa que você tem que ter um controle de alguém. Você nunca vai entrar numa sala sem ninguém estar sabendo. Você pode realmente passar mal lá dentro e pode apagar. Então, você tem que estar sempre, obviamente, você tem que estar sempre com um profissional dentro. Esse recurso a gente usava, é um recurso bem extremo, né? Ele é bem difícil, né? de você colocar, porque você está fazendo ginástica. A gente colocava até uma velocidade de corrida, que era uma velocidade de corrida boa de treino, em que você já está meio hiperventilando e respirando o ar quente. Então, é uma coisa que... E você começa a se acostumar. Então, em algumas situações que de vários pilotos, a gente já testou isso e funcionou bem. Os que resistiram. Tinha alguns os que não morreram. Alguns ficaram no caminho, devo dizer. Tivemos algumas baixas. Mas também, hoje, o regulamento FIA lá de turismo, até ele diz que você tem que ter, principalmente para alemãs, você tem que ter uma temperatura máxima. Ambiente. Então, eles já, hoje em dia, por muitos anos eu vi nesse spot em que você privilegia muito a máquina e não dá tanta atenção ao piloto, com relação à segurança dele, principalmente. A segurança é uma coisa que a gente tem que estar falando sempre. Até a gente teve lá em Spa, teve um menino lá que morreu, a gente sabe que o cockpit não estava legal, e tem muita coisa que a gente tem que estar sempre batendo em segurança por isso. Porque o esporte, ele fala, melhora a máquina, vamos melhorar a dinâmica, mas e o cara que está lá dentro? Hoje a gente está falando do calendário de Fórmula 1, do excesso de corridas. Porque você fala, o excesso de show, tal, mas e o piloto? E a equipe, né? Pior ainda, porque você tem uma equipe lá de 80 pessoas, às vezes, que vai para a pista e que fica quicando igual um circo para todo lado, e essas pessoas é gente que está lá e que se desgasta. Então, por muitas vezes a gente viu nesse spot em que o piloto assim fala, ele está com dor. Tudo bem, vai aí. Se não tiver, tem outro. É exatamente assim que se trata. E aí você vê muitas vezes o cara não sendo cuidado. Hoje, para ter o fisioterapeuta na Fórmula 1, eu acho que começou, só as equipes grandes tinham, para ter todo mundo, isso eu acho que a partir de 99, 2000, que todas as equipes foram ter, é muito recente. Essa estrutura toda, né? Essa estrutura que o piloto tem lá de ter uma pessoa para cuidar dele, das dores dele e tudo. Você chegar muitas vezes aqui em Interlagos, principalmente, que a suspensão quicava, todo mundo saía com dor de cabeça do carro, e não tinha ninguém para cuidar. Mas você acha, Wander, lógico, com a evolução, o profissionalismo de todos os esportes, a estrutura para o atleta ela cresceu muito. Mas no automobilismo, você acha que foi também uma necessidade devido também a um aumento muito grande das velocidades dos carros dos anos 90 para cá, que hoje os carros, por exemplo, aqui em Interlagos, os carros hoje estão, 15 segundos mais rápidos do que eram nos anos 90, mais ou menos. E outra pergunta que eu tenho em relação a isso também é o seguinte, quanto que é o limite também de velocidade para a parte física de um ser humano? Porque, por exemplo, eu lembro que na Fórmula Indy a gente já teve situações de cancelar corrida porque a velocidade estava tão alta, que a força G ficou tão alta e os pilotos estavam quase apagando.
Hoje a Fórmula 1, eu acho que também está próximo de um limite também de velocidade que geram as forças Gs que a gente vê nos grandes circuitos como Barcelona, como Silverstone. Você acha que a Fórmula 1 pode já está no limite de velocidade para uma situação saudável também de limite do próprio ser humano? Acho que eu não vejo isso com relação àquela situação extrema que você viveu no Texas, né? Que era muito difícil mesmo. É um G muito alto em que durante você muito levava tempo, né? muito, o sangue ficava colado para um lado do teu, aí você apagava porque não tinha sangue do outro lado do cérebro, né? Porque deslocava tudo. Do tempo para cá, o que a gente viu mudar muito foi a tecnologia de construção dos carros e tudo isso, como a gente falou, evoluiu muito e acho que dá muito mais conforto para o piloto, muito mais segurança também. Eu não vejo tão... Eu acho, antigamente, talvez, mesmo com as velocidades mais baixas, era um pouco mais difícil, porque a tecnologia de construção era diferente. Então, você tinha suspensões diferentes, por isso é o que eu te falei. Chegava em Interlagos, todo mundo saía morrendo de dor de cabeça. Você já teve várias vezes, gente meio enjoado até, com coisa... Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê cara enjoado antes de entrar no carro. Mas ano passado com os Proposing, sim, aí voltou, você voltou ao passado. E aí você começa a ter os problemas. Aí você fala, o cara tá com problema na cervical. Aquilo realmente... E o pessoal raiz que assiste aqui fica lá escrevendo, tudo mimimi. Não. Fica reclamando que dá dor de cabeça. É ou não é? É verdade. Não, aquilo realmente foi uma situação, eu acho até que quem desenhou o regulamento, acho que não conseguiu enxergar isso. Antecipar isso, né? Antecipar isso, e eu acho que é uma coisa muito crítica para hoje em dia. Porque antigamente você não tinha tecnologia. Hoje você tem a tecnologia para fazer um carro macio o suficiente para poder... De novo, o cara que fez o regulamento falou assim, eu vou fazer o melhor regulamento para o carro, para a coisa aqui, pensando no carro. Mas não pensou um segundo no cara que está lá dentro. Na saúde do cara, né? Na saúde do cara. E aí o cara tem que começar a reclamar, e aí todo mundo fala que é mimimi, mas realmente é porque o cara está sentindo mesmo. E às vezes você fala assim, o cara vai pensar e vai falar assim, para que eu estou fazendo isso? Que eu vou acabar com uma hérnia na minha coluna e depois quem é que vai cuidar de mim? Por exemplo, o De Vries. Se ele entra nessa temporada, tem uma hérnia, em 6 meses é mandado embora, você vai falar o quê? Que valeu a pena? Essa que é a questão. Porque um cara tem uma carreira e tal, mas... quando acontece uma coisa com o cara na saúde física dele, vale a pena fazer isso? Então o mimimi vem aí. A discussão só acontece depois também, né? Só acontece a discussão você falar, sei lá, o tricampeão, tá reclamando. Mas não é, às vezes tem um cara lá que você nem sabe que tá, e testou e machucou, e muitas vezes a gente já viu gente machucando. Pô, às vezes você vê um teste, tem gente que sai, bate o carro. Tem aquela menina, aquela moça que bateu um carro testando o Fórmula 1 que depois... Que faleceu, morreu, né? Faleceu, que é a uma espanhola. Né? Então, você fala, você nem fica sabendo e tal. Então, e a gente que está no meio ali está colocando. Então, a gente tem que falar disso. Com todo também. esse seu discurso, falando de coisas não saudáveis, conta uma coisa para mim. Quando eu te conheci durante muitos anos, era assim, Kalinka. Se ele tinha, por exemplo, 10 pilotos... e que iam lá ao longo de um dia, e cada um desses 10 pilotos fossem correr 10 km cada um, ele corria os 10 km do lado de cada um desses pilotos, ou seja, corria lá 100 km por dia, que era coisa muito saudável cá entre nós. Seu discurso todo, você continua fazendo essas coisas boas para a sua saúde ou não? Não faço mais mesmo porque a preparação física evoluiu, se você não percebeu. Mas... Adoro os cortes! Vamos chamar ele mais vezes? Sempre, vai estar sempre aqui. Então, na época, como a gente estava falando, o regulamento era diferente, os carros eram diferentes, você precisava de uma capacidade aeróbica muito maior, a exigência era um carro mais duro, mais mecânico, muito mais difícil para o físico, então você tinha que trabalhar outras capacidades melhor. Então, voltando aqui no que me diz respeito... você está tentando justificar o que você fazia com você mesmo, correr 120 km por dia, 7 dias por semana. Eu era mais jovem, era melhor preparado para isso. Menos provido de inteligência na época também. Não tanto. Mas eu sempre fui uma coisa... faz parte do profissional. Muitas vezes a gente faz... Mas você fazia uma coisa que era demais. Demais era andar 8 horas de carro, que é o que os caras colocavam, sair às 8 e terminar às 5, andando de Fórmula 1 o dia inteiro, que era o que se fazia antigamente. É verdade. Né? Isso foi feito muito e muita gente sofreu muito com isso. Né? Você pegava uma equipe com orçamento infinito, como era a Ferrari na época, a McLaren, 8 da manhã os caras estavam saindo para a pista e terminavam. O Rubens Rubens pegou muito isso. Né?
que é você chegar, tipo, não tinha. Você terminava a corrida domingo, começava terça-feira, fazia terça, quarta, quinta, voltava para casa, ficava fim de semana e ia para a corrida. dos pilotos de teste também nessa Sim, época, né? então muita gente quer uma coisa, que é aquela coisa do acesso ao carro que acabou. Mas nessa época você tinha acesso ilimitado e você ficava e todo mundo explorava ao máximo do que se podia fazer. Então essas coisas fazem parte de ser profissional. Eu corria, porque realmente faz parte. Eu sempre gostei de acompanhar o piloto perto, até para poder medir com ele, para conversar com ele. Para poder medir. Pra ter certeza que corre! Se eu tô correndo. Exato, é mais ou menos isso. O negócio Por é o muito seguinte, tempo foi assim. Maxito está afiado aqui nas perguntas. Tem muitas outras, mas tem um cara que também mandou a pergunta dele. Não pode faltar. Seu Calinco tá na área. Vanderlei, se eu fosse você, prestaria muita atenção agora. Porque esse cara também faz umas perguntinhas. Com pimenta. Bora. Para o Vanderlei, preparador físico. É difícil lidar com os pilotos ou é tranquilo lidar com certos pilotos? Ele, como preparador físico de pilotos, deve ter pego um ou outro que não gosta muito. Como funciona para ele isso? Melhor pergunta do dia, hein? Vai ter que ser sincero agora. Não. Não precisa citar Agora- nomes. Não vou citar nomes. Eu digo não, assim, pode Mas se citar for nome, citar o sim. meu, fala bem. Quebra essa, vai. Não, o Max sempre foi muito aplicado. Mais aplicado do que ele deveria, muitas vezes, por falta de inteligência. Mas, voltando assim, a gente como falando de... Desculpa. A sinceridade. Sinceridade. Vai ter volta. Até o final do programa vai ter volta. A gente como educador físico, então a gente está trabalhando com educação, né? Então, por isso que é legal ter o acesso ao esporte, tudo do cara. Trabalhando com educação. Tem que ver ele falando com os pilotos dele. Mas continua só. Isso é uma outra parte. A gente já vai chegar aí no gente- trabalho mental, calma. E todo trabalho é legal, porque a gente, principalmente no meu caso, a gente cria uma certa intimidade com o piloto, uma relação, porque todo piloto passa... O esporte é muito difícil, porque no final é o piloto que está lá terminando o trabalho de toda uma equipe, de toda a responsabilidade daquele negócio, e ele tem uma precisão de... Vamos falar, precisão de milésimos ali. A gente viu a pole da Fórmula 1 no final de semana da Hungria, agora que passou, 003. Então, quer dizer, não dá nem para imaginar o que é isso, né? Como é que essa coisa vai colocar. E o cara tem que terminar aquilo, às vezes, e muitas vezes o piloto falha. E quando ele falha, no fim ele fica sozinho com ele mesmo para lidar com isso. E aí a pessoa mais próxima que tem é o staff dele, que está ali, que às vezes é o manager dele, é o preparador físico, é o fisioterapeuta, que é o cara que tem mais acesso ali ao cara. E esse suporte é importante para o piloto. Então, o que a gente fala muito é porque a gente vive tanta coisa, essa pressão, e essa pressão ela se dilui ao ponto em que você cria uma intimidade com o piloto e você fala... Por isso que o Max fala do tratamento, às vezes, de muitas coisas. É muito por essa... meigo, carinho. É muito por essa intimidade, por você conhecer Mas ao eu quero fundo saber essa se pessoa. tem piloto que corria da... Da função. Sempre. Então, mas Sempre, vários. Sempre E teve como é que bastante você piloto. aborda um piloto desses? Você tem pilotos que vão a mais do que deveriam, às vezes, como você citou o meu nome, obrigado pela citação, mas tem pilotos que não gostam muito de treinar. Como é que você faz com esses pilotos, com esse grupo? Muita conversa, né? Muita conversa, você tenta Conversa chegar... bronca, conversa... Às vezes tem conversas duras. Por vezes você tem que encarar a pessoa, chegar e falar, olha, você vai ou não vai, porque tem esse negócio. Você quer chegar na sua meta, né? Quer fazer, você vai ter que se submeter a isso para poder fazer, porque tudo realmente tem um preço, e tem um preço da dedicação, do seu tempo, né, de você se aprofundar nessas coisas, se aprofundar no teu físico mesmo, para poder entender você mesmo, como é que você funciona. A gente está lá para auxiliar, então a gente está lá para poder dar esse suporte para o piloto, para ele poder se desenvolver. Obviamente, quando você pega um piloto no kart, você começa já a moldar ele para isso. Então, você vai dando doses ali, hoje adequadas para a medida dele, para ele já ir se acostumando com aquilo e também não criar muitos traumas na pessoa. Porque às vezes o cara... às vezes tem muito atleta de automobilismo que tem problema com dieta, e aí você vai tentando dar consciência, e muitas vezes,
depende, não é naquele momento. O cara só vai aprender depois de anos, porque depende da maturidade, tem a maturidade de cada um. Tem gente que chega com uma idade muito baixa e já é muito maduro, e tem gente que só vai amadurecer com 40 anos. Então, Ou nunca, né? Um exemplo aqui. nunca eu não diria, porque tudo pode se dar jeito, mas todas as pessoas têm seu tempo também, então é importante entender isso também, tentar entender isso. Mas nem sempre o tempo dela é o adequado para aquele momento. Então, ela vai ter que decidir o que ela quer. É preparador físico, psicólogo, tem que estar pronto para tudo, né? Mas está falando muito, desde o nosso começo, o quanto é importante essa parte física para que o teu rendimento na pista seja muito bom. E isso tudo está ligado com o mental também. E hoje a gente vê muito esse tipo de preparação aqui. Eu queria que você comentasse, explicasse um pouquinho quanto é importante, porque essa preparação é um lado mental, é um lado físico junto. O Max colocou já um nome nesse exercício aqui. Você lembra? Toca a campainha. Como aprender a tocar campainha e sair correndo. É uma atividade física. Isso você fazia na sua época de criança, nem precisava disso, né? Você tocava. Agora você tem correndo. uns equipamentos um pouco mais Você toca a campainha melhor, porque às vezes você tocava e era pego. Agora, se tivesse isso, você não seria pego. Não, mas isso o que... essa foto é interessante. Já interessante volta lá. porque tem o saudoso Tuquinha que está ali, que é nosso amigo. Tá o Thiago Camilo aqui atrás, ó, com essa cara aqui de garoto. Ali? É o João Paulo. Isso é uma foto bem antiga. Vamos voltar a essa foto, pessoal, aqui então. Isso aí foi quando... Essa foto foi quando começou o futebol. Foi nesse momento. Vamos falar um pouco sobre futebol, antes você explica das luzes depois, então, rapidinho no futebol. Ah, legal. Você faz todo ano, né, Wander? Quantos anos já? Uns 15 anos já? Não, isso já faz mais de... Isso começou em 98. 8? 98. Então, são 25 anos. 25 anos fazendo. 25 anos você faz o futebol de pilotos no final do ano, né? Que você faz o futebol beneficente, né? Para algumas instituições, né? Quais são isso virou, assim, a que a gente fez parte aí, do calendário, né? Não, ficou parte do calendário, porque a gente conseguiu transformar de uma brincadeira, que isso aí a gente juntou, eram os meus clientes na época, vamos jogar um futebol e comer um churrasco no final do ano. Todo mundo não era no meio, né? Não, porque era no você sabe final, que esse não. negócio... Quando que acontece lá aquele futebol? Qual? O de Mônaco. O Sainz caiu, tivemos que algum... o outro... Mas já teve algumas baixas no seu futebol também. Eu lembro que teve um carrinho sem bola lá que quebrou o maxilar de alguém, lembra? Do Kaká. Foi? Do Kaká, e o Kaká disputando o título da Stock Car. Que beleza. E ele foi campeão. Com a cara quebrada, mas ele foi campeão. E foi, inclusive, foi o acidente, eu não lembro quem foi. Mas, enfim. Lembramos, mas deixa pra lá. Então começou aí, e sempre a figura principal na época, o exponente máximo do esporte era o Rubens Barrichello, e que estava lá sempre com a gente. E aí a gente começou com essa brincadeira, e aí a gente falou, por que a gente não faz isso, cria um motivo para esse jogo? A partir daí ele foi pro estádio do Pacaembu, e aí a gente começou a pensar, um futebol de pilotos, já tinha esse futebol de pilotos lá de Mônaco, então, quer dizer, até foi um pouco inspirado nisso, só que o futebol de Mônaco, ele é um futebol de estrelas e tal, e você faz com público e tal. Aí eu comecei a pensar e ver a capacidade dos nossos pilotos, né, que é sempre muito baixa no esporte. Né? Então, e ele era um futebol sempre puro, de pilotos mesmo, então era uma brincadeira, então a gente começou a pensar uma forma dos pilotos se divertirem e estar num lugar diferente. Quando é que um piloto poderia jogar no Pacaembu, no Morumbi, em outros lugares assim que são muito importantes para o futebol e que ele vê na TV, mas ele não tem acesso, né? Então é um negócio muito diferente para o piloto ir lá jogar. Aí fala, então vamos colocar público. Não, porque o futebol é muito ruim. O cara vai começar a olhar e vai falar, isso é absurdo. Esse cara não pode pilotar um carro de corrida com esse futebol. Aí a gente falou, quem a gente pode convidar? E aí a gente falou, gente que não teria acesso ao estádio também. Que teria pouco acesso a isso, nunca entraria no estádio, provavelmente na vida, pela condição da pessoa. Então, a gente trouxe crianças especiais, né, que no caso da GRAAC, também começamos a trazer crianças com câncer também, porque o que a gente pensou? Um dia especial para essa pessoa, porque ela vai sair da instituição dela, então ela vai ter um passeio. Então, é como se fosse uma festinha de criança para ela. Ela vai lá, vai comer hambúrguer, ganhar brinquedo. É como se fosse uma festinha de aniversário. Vai ter um palhaço, tem coisas.
E no meio disso tudo, ela vai poder estar dentro do estádio, Vivenciar tudo aquilo, né? poder ver isso, ter acesso aos pilotos. E aí, uma coisa que é muito legal, que todos os pilotos fazem, principalmente as estrelas, né? Como o Rubens, o Felipe, outros, o Antônio Pisonia, que sempre veio, sempre fez esforço. Ó, o Daniel Serra está aqui, o Eric Granado, Da moto. né, da moto, que estão trazendo para essas crianças, eles dão atenção, vão lá. Ele tira uma foto, né? Que todo mundo faz, e o que a gente sempre pede é para isso. Tira uma foto, dá um presente para a criança lá. Ela vai ter uma história diferente para contar no final do dia. E o piloto, por consequência, também vai ter uma história diferente. Porque ele vai falar, pô, joguei bola em tal lugar, com tal gente. Às vezes um piloto de kart vai ter acesso a um piloto de Fórmula 1 que ele só vê de longe. Então, você cria várias conexões. E também, para a imprensa, era um dia mais relaxado também para o cara sentar lá do lado e conversar com o cara da imprensa. Então, a gente conseguiu juntar algumas coisas, e acho que por isso que tem durado tanto tempo, para dar um sentido. Então, se fosse uma coisa com o público, acho que seria chato para o piloto. Sim. Então, a gente conseguiu fazer o que as pessoas conseguem se divertir um pouco e ter uma função, que é a função maior hoje, acho que por isso que eu mantive esse jogo, que são as crianças, no final. Eu demorei até para entender isso, mas, no fim, a maior importância disso tudo é dar um dia diferente para uma criança, e isso é bem legal. Muito legal. Muito legal o projeto. Parabéns, de verdade. A ideia é maravilhosa. E há 25 anos que você faz esse evento. Sempre no final Até do hoje, parça, eu não fiz um gol. Male toquei na bola e eu já fui a algumas edições desse jogo. Isso tem a ver um pouco com a minha habilidade futebolística. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos falar da sua Relação outra curta. habilidade? Ah, que é quase tão ruim quanto a de futebolística? Você pegou o gancho, você pegou, gostei. Vamos falar do palpitômetro, porque o negócio é o seguinte. eu pensei que você ia falar tênis. A gente já volta para discutir isso Você vai aí. falar do meu nível de tênis também? Depois a gente fala do tênis. Mas antes o palpitômetro. É isso, vamos fechar o nosso palpitômetro aqui. A gente, claro, continua o nosso bate-papo, que tá muito bom. Vou colocar aqui, então, seu Calinco já votou. Grande Prêmio da Um Holanda, né? abraço a você, Kalinka, ao Max, ao pessoal da KVM. O palpitão para a próxima corrida, meu é Norris, Hamilton e Russell. Que é a segunda, terceira e quarta agora, né? Então, é Norris, Agora? Hamilton e Russell. Segundo, terceiro e quarto, senhoras e senhores. Seu Lembra que a gente ia Calinco botar das lembrou férias muito assim? bem, é verdade. Boa, seu Calinco. Segundo, terceiro e quarto. Votou bem, hein? Até porque Max Verstappen. Mas eu tinha esquecido dessa regra nova. Se perdi agora no meu voto. Então. Vai você primeiro, então. Ele vai. Um pra cada um. Vai ajudar um pra cada um. Não. O Dudu me ajudou esses dias. Deu-lhe uma afundada no meu palpitômetro. Vai você com o calma. Vanderlei agora. Tá bom. Vanderlei, escolhe pra gente, pra mim, o segundo colocado na Fórmula 1. Grande Prêmio da Holanda. Isso. Na classificação ou na É. corrida? Não, na corrida. Na corrida, o segundo Pódio. colocado, pódio, Hamilton. Tem que vir mais vezes, tô falando. Você. Eu, segundo colocado, eu vou de Norris também. Norris também. Assim como o seu Calinco. Verdade. Terceiro. Terceiro eu? Terceiro colocado, Norris. E você? Eu vou de Piastrinho. Ó, Piastrinho merece. Que isso, Um dobradinha. E aí, Vanderlei? O Posso? nosso quarto colocado. Quarto? Não, terceiro, né? Não, agora já já colocou? é o quarto, Já é quarto? Já é quarto? Não. Já desculpa. É que o primeiro não existe. Se confundi. Ok, Piastre. Bom. Eu acho que eu vou começar. Eu vou saber já quem? vou. Russell. O Russ também é bom, viu? Você tá andando muito com o seu Calinco. A gente tá sempre em contato, né, parça? A gente não fala pra você, pra você não ficar com ciúmes, mas seu Calinco e eu, ó, conversamos todos os dias. Bom, vamos despedir do pessoal do Band Esportes e convidá-los Vamos. também para vir para o nosso YouTube para acompanhar mais a resenha. Mostre onde é que tá o QR Code. QR Code tá aqui, ó. Tem que apontar com cuidado para não machucar o dedo. Então, quem quiser acompanhar o resto desse bate-papo com o Vanderlei, é só acessar o QR Code. E pro pessoal que tá acompanhando a gente no Band Esportes, a gente deixa aqui um boa noite, muito obrigado pela companhia e nos vemos na semana que vem, né, parça? Para falar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Holanda, volta das férias da Fórmula 1. É isso aí. Vai Verstappen. Obrigada. Dá um primeiro tchau para ele aqui, né? Para não ficar Muito chato. agradecido. Obrigado pelas citações não agradeço. muito positivas referente à minha pessoa, mas obrigado pelo belo bate-papo, obrigado por tirar tantas dúvidas, trazer tantas curiosidades aqui que as pessoas têm.
E obrigado pela visita, Wander. Sempre um prazer falar do que a gente gosta, né, que é de automobilismo, e mostrar um pouquinho do que a gente faz e como é que é esse mundo aí por trás, né, dos bastidores de automobilismo, como é que um piloto faz, né? Boa. Legal. É isso, gente. Um beijo. Continuem aqui no nosso canal, youtube.com/traduzindo F1. Boa noite. E estamos de volta. voltamos. Estamos de volta. Voltamos. Continuamos ao vivo. Posso eu fazer uma pergunta? Ao vivo. Continuamos gravado ao vivo aqui agora, né? Não, Porque- tá todo mundo vivo aqui, tá todo mundo Tá bom, falando. vai lá. Quando eu falei desprovido de inteligência, você entendeu, né? Mano, agora uma pergunta que eu acho que é um negócio legal também. Eu quero saber o negócio aqui ainda, hein? Qual que é esse negócio? Ou eu quero saber o negócio da bolinha. Explica esse negócio, a gente falou e não é. terminamos esse assunto. E o que é vamos esse lá. treinamento Porque agora aí? todo mundo quer fazer esse treinamento. Funciona muito, vai mudar o piloto, é isso? Não vai mudar o piloto, Nem não. funciona, nem vai mudar. Não, funcionar ele funciona, porque isso parte de um outro conceito. Na verdade, quando eu comecei a trazer um pouco mais disso, a gente... Mas o que é isso? Explica o que é isso primeiro. Esse é um treinamento que estimula a parte cognitiva, né? Então, toda a parte de aprendizado, toda a parte de reflexo, visão periférica e tudo. Como a gente estava falando agora há pouco de pescoço, que a gente estava falando que a precisão vem a partir do momento que você enxerga que o pescoço tem que estar presente, tudo que está em volta do piloto, quando você tem uma largada, quando você está andando e você tem que parar lá naquele ponto que ele falou, que são aqueles 5 metros, você tem que enxergar aquilo tudo. Tudo isso está vindo no movimento. Todo movimento que vem para você, tudo Várias que informações. essas informações que estão vindo, você processa através de onde? Dos teus olhos. Você está vendo e você tem que estar processando isso rápido. Então, se criou esses métodos justamente para você melhorar o teu processamento de informações. Então, você reage a partir do que você está vendo. Se você processar mais rápido, você vai conseguir reagir melhor. Então, todo o fundamento desse trabalho com luzes, visão periférica, é justamente isso. É o quanto você enxerga, o quanto você consegue processar rapidamente e reagir a isso. Então, na verdade, é um treino para você... Então, tudo que vem a partir daí, né? Isso é um método que você faz, que você pode associar a treino físico e tudo, trabalhando suas capacidades de tempo de reação. Tudo isso é medido até, né? Aquele tablet você mede o quanto Sai um resultado, sai um gráfico resultado em décimos, o quanto você está fazendo, quanto É você a tá telemetria reagindo. do piloto, do ser humano. Outro dia você viu num outro aparelho que é parecido com esse, o Alonso quebrando um recorde lá de apagar as luzes lá, saiu acho que na internet e tal. Normalmente os pilotos têm isso bem desenvolvido. Por quê? Porque eles estão o tempo inteiro lidando com isso, o tempo inteiro lidando com informações. Às vezes o cara está olhando aqui, mas consegue... O que a gente não conseguiria, né? Uma pessoa normal. Normalmente a gente vê isso muito com piloto amador. O Max mexe lá na Porsche, a gente que está lá também, a gente vê muito isso. Às vezes um cara está olhando para um ponto fixo, ele só consegue enxergar aquilo, porque a demanda é muito... A demanda do processamento dele está muito alta. Então ele não consegue ver os lados. Ele não consegue enxergar os lados, não consegue ver e não consegue nem... Está meio que fixo naquilo até, para tentar fazer. Ou seja, não consegue gerenciar muitas informações ao muitas mesmo Tem tempo. que informações ao mudar mesmo o tempo. carro durante a corrida, ouvir alguém que está no seu Hoje- ponto, né? Não sei. Hoje a maior dificuldade no Fórmula 1 não é a parte física, é a parte do processamento. Porque você tem que gerenciar, você sempre teve que gerenciar em cima do carro, gerenciar... Mas hoje tem muito mais aquelas coisas a serem 4 feitas, né? superfícies. Mas hoje você tem... Antigamente você tinha lá controle de tração para cima, para baixo, aí você vira mapa 1, mapa 2, coloca. Então você tem que estar olhando aquilo e lendo tua corrida também, controlando temperatura de pneus, é sempre com relação a pneus, né? Porque é a superfície que está te levando adiante, né? Então você tem que estar administrando aquilo. Como é que você administra? Às vezes o cara está lá colocando, às vezes para trocar de marcha nesses carros modernos você recebe um sinal no sonoro e aí você sabe que você tem que trocar. Então, toda a administração, tudo está relacionado aos teus sentidos. Então, essa parte de processamento, né, que você processa realmente através dos olhos, tudo isso, você consegue enxergar. Como é que você vai enxergar um LED desse tamanho e olhando à frente, um cara te cruzando na frente e tudo? Ele tem que treinar. Essa é a maior dificuldade hoje do piloto. Também a tecnologia trouxe simuladores mais acessíveis, então o cara tem mais acesso também a trabalhar um pouco mais isso. Né? Então, o piloto hoje ele tem acesso ao simulador, né? Então, ele consegue mexer um pouco nisso e se desenvolver nesse aspecto. Mas, então, ele é menos rígido fisicamente,
mas essa parte do processamento ela é muito mais. Então, essa é uma área que ainda tem muito a se desenvolver. Ou seja, piloto abre a geladeira e fala: cadê a manteiga? Em segundos, ele vai Você conseguir. sabe, mais ou menos. Sabe por quê? Porque eu acho que isso também tem muito a ver com o que você está acostumado a lidar, né? Então, o piloto faz isso com o carro. Tudo bom, um exemplo que acontece comigo. Eu já muitas vezes, nunca aprendi até hoje, mas falando sério, eu sempre já fiz algumas vezes ao longo da vida aulas de violão. Então, por exemplo, quando eu aprendi lá uma musiquinha, Mexe aqui. eu conseguia tocar uma musiquinha mais ou menos, mas saía. Quando o cara falava assim, o professor falava, canta. Quando eu tentava cantar, não é que eu cante bem, mas quando Que eu bom tentava que não tá cantar cantando. ao mesmo tempo que eu estava tocando violão, Já se perdia. eu me perdia, porque era uma outra coisa, uma outra informação que demandava um outro tipo de foco. E é engraçado, né? Porque no automobilismo, por exemplo, você citou, né, todas as coisas que o piloto tem que fazer. E eu até queria aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta que eu nem sei se você sabe da resposta, mas vou perguntar de qualquer maneira. Você tem alguma explicação, sei lá, fisiológica, por que pessoas a partir de uma certa idade quase que não conseguem mais aprender da maneira 100% adequada uma atividade física, como, por exemplo, piloto? Ao longo da minha história no automobilismo, eu vejo que pilotos, quando começam no automobilismo, no kart, a partir de até 12 anos de idade, eles fazem aquilo da maneira natural. A partir de 14, 15 anos de idade, raros, eu não lembro de nenhum caso, mas talvez tenha acontecido, um piloto a partir de 15 anos, quando começa no esporte, um pouco mais velho, eu não lembro de alguém conseguir fazer de uma forma tão natural quanto um piloto que começou mais jovem. Tem alguma explicação fisiológica? Isso, isso, sabe, só fechando esse gancho, isso tem uma comparação para mim, sabe, uma outra referência que eu vejo em relação a isso, que não tem nada a ver com esporte. Aprender um idioma. É engraçado que crianças, quando até, sei lá, 10, 12 anos mudam de um país, por exemplo, eles aprendem um outro idioma e falam da maneira tão boa quanto os locais daquele país. Depois de uma certa idade, a pessoa também aprende, mas nunca deixa de ter ali um sotaque, alguma coisa assim. Por que isso acontece no esporte? Uai. Acontece pelo motivo do desenvolvimento, né, primário de todo mundo, né? Porque quando você começa, você é criança, né, você tem lá o tal do cerebelo, né, que é um cérebro primário que a gente tem, que ele é responsável por toda essa parte da tua sobrevivência, teu ataque e tudo. E ele vai, a partir dele, você vai se desenvolver nessa parte toda de cognição, do aprendizado em si. A partir do momento que o seu cérebro vai se desenvolvendo, você vai perdendo um pouco do contato com esse primário. Uhum. Então, por isso que uma criança, até 6, 7 anos, ela vai aprender, hoje dizem, até 8 idiomas, 6 idiomas com facilidade e vai dominar todos. E assim também com o esporte. À medida que você vai aprendendo, você está com o teu desenvolvimento está alinhado com o teu desenvolvimento cerebral. Então, você consegue atingir muito mais essa parte de cognição e aprendizado. A partir do momento que você vai crescendo, né, o cérebro vai desenvolvendo em outras capacidades e você vai perdendo isso. Interessante. Não quer dizer que você não vai conseguir ser bom nisso. Uma coisa que evoluiu muito, por isso que a gente fala, parte tecnológica do automobilismo, o trabalho até, isso é muito evidente no trabalho que eles fazem na Porsche. Na Porsche hoje, a gente vê muito isso lá acontecendo. A parte do aprendizado com os recursos tecnológicos que tem hoje, da telemetria, de câmeras on-board, dos simuladores, você consegue ter acesso a informações de um piloto profissional que demorou, às vezes, a vida inteira, max 30 anos nisso, desde os 6 anos de idade até... Você consegue ter toda a informação que ele tem de habilidade, você consegue ver, acessar ela. E você consegue, por um acaso, você consegue copiar. Você não vai copiar bem como ele. É a mesma coisa que ele estava falando da música. Você criou uma nota de guitarra lá e criou uma música de guitarra. Você criou. Uma pessoa vai chegar lá e vai copiar, vai tocar igual você. Ou muito parecido. Ou muito parecido. Mas ele não criou aquela música. Sim. O cara que cria realmente é o cara que tem a habilidade de mudar a nota. De repente ele fala assim, agora eu vou tocar invertido isso aqui. Né? Quando às vezes você vê músico e fala, ele toca invertido, ninguém consegue copiar. Essa é a habilidade do cara que desenvolveu aquilo e colocou. Tem pilotos que vão fazer aquilo. Só que o piloto é aquilo. Você vai frear, trocar de direção e colocar. Está tudo marcado lá. O caminho todo que ele aprendeu está lá. Onde muda a situação? É a hora da tomada de decisão.
Essa, só com o tempo, o piloto vai conseguir. Fazer igual uma volta, talvez muita gente que tem alguma habilidade para isso e treinou muito, vai conseguir fazer uma volta igual um piloto profissional. Só que as tomadas de decisão nunca vão ser iguais. A consistência também. A consistência, você fazer uma volta é uma volta. Você fazer 50 voltas, fazer aquilo de uma rotina todo dia, é uma coisa totalmente diferente. Então, tem muita gente que se fala hoje, eu sou piloto, tudo. Mais ou menos. Porque você nunca vai ter que um profissional fala, eu ando igual um profissional. Mais ou menos, porque você nunca vai ter a capacidade que um profissional tem de dominar o todo. Todas as situações. Aquilo que ele demorou, e às vezes ele te passa ali. Hoje na Porsche você passa praticamente ali de graça para um cara e coloca ali para o cara, e o cara tem acesso a tudo, a bagagem que ele demorou. Foi investido milhões na carreira de um piloto. Né? Você tem, milhões. Você vai chegar um piloto de Fórmula 1, tinha uma conta antes que você precisava gastar 20 milhões. Hoje gasta muito mais se você for chegar na Fórmula 1. Se o cara fizer essa conta, ele nem entra na Fórmula 1, porque ele fala, uma vou gastar formação de um profissional tanto mais cara do que de um eu não piloto, vou ter né? esse retorno, né? E, Wander, você falou agora, né, que eu ia até te fazer essa pergunta também. A gente já falou que você tem e já teve pilotos de kart, de Stock Car, de Fórmula 1. E de uns anos para cá também você atua com um grupo de pilotos também que são os pilotos não profissionais. Vamos falar assim, como você citou alguns pilotos da Porsche Cup, né? Que são pilotos que a maior parte deles, a grande maioria, já começaram depois de uma certa idade, são profissionais de outras áreas, mas também correm, tem ali a sua atividade de piloto. Como é que o quanto você vê que o automobilismo tem uma influência nesse grupo de pessoas em relação a eles no trabalho deles, na saúde deles? Como é que é essa relação? Isso é muito legal. Isso que a gente estava falando até da Porsche. Tem outras categorias também que isso acontece, né? Hoje, a maior gama de categorias hoje no Brasil, ela tá marcada baseada mais nos pilotos amadores do que nos profissionais, né? Hoje até o mercado profissional ele é bem pequeno no Brasil até, né? Então, a gente tem muita gente amador, muita gente entusiasmado com o esporte que entra lá e tenta fazer o melhor. E isso, para mim, é uma coisa assim que é um retorno muito grande, porque às vezes o piloto amador, ele, por já ser uma pessoa já mais madura e tudo, ele leva mais a sério, às vezes, o esporte até do que um profissional. Porque o profissional, às vezes, ele está lá, mas a rotina, as frustrações, porque é um esporte de muita frustração. Às vezes, se dá certo ou não dá. Normalmente, você perde muito mais, como qualquer esporte, você perde muito mais do que ganha. Então, o cara já está mais ali, calejado com o negócio. O amador, ele é um cara que, você fala assim, olha, você precisa fazer preparação física 6 vezes por semana, 7 vezes por semana. Ele vai fazer, porque ele quer chegar lá. E ele já está maduro. Ele quer aprender, ele quer evoluir, aprender, né? Ele quer evoluir, ele está maduro e ele sabe o que ele quer. Então, para a gente, do outro lado aqui, trabalhando na preparação, é mais fácil até. Porque você fala, você vai ter que fazer dieta, você tem que perder, sei lá, tantos quilos. Ele vai tentar. Ele vai tentar fazer, ele vai se aplicar na preparação, ele vai tentar entender, ele vai falar, você precisa... Muitas vezes, os pilotos assim, que começam mais tarde, não conseguem um simulador, mas... o cara tenta, pelo menos, e ele fala, não me dei bem, mas tal. Mas aí ele tem um consultor, como o Max, ajuda muita gente lá na Porsche, com essa experiência que ele tem. E fala, olha, você tem que fazer isso, você tem que se posicionar, pensa assim. Do outro lado aqui, a gente que está perto deles, o que eu faço muito às vezes a abordagem até por essa proximidade. Meio rústica. Pode ser rústica, pode ser mais carinhosa, varia muito de acordo com a pessoa. Mas é uma abordagem justamente para dar esse apoio. Como é que você consegue chegar ali? Como é que você pode se posicionar? Como é que você pensa a respeito para poder melhorar? Né? Muitas vezes a gente tem os caras que você precisa dar um pouco mais de chacoalhão, porque você sabe que ele está lá, mas ele não. E normalmente a qualidade de vida dessas pessoas também melhora, né, Wander? Tanto a parte física, que tem outras... Melhora muito, porque você tem um foco numa atividade. Muitas vezes, é o que eu falo muito. Muitos desses caras, às vezes, são empresários e, por vezes, são empresários muito grandes. Então, o cara tem uma responsabilidade, às vezes, de, sei lá, muitos funcionários, 5.000 funcionários, 2.000, ou que sejam 20. Você tem responsabilidade de pessoas em que você está ali, você está fazendo o seu negócio, mas que você carrega tudo aquilo junto com você. E, às vezes, no automobilismo, é o único esporte que ele consegue estar ele sozinho cuidando dele.
fazendo uma coisa só para ele, né? O automobilismo é um esporte, ou que seja, qualquer outro esporte, mas a gente está falando de automobilismo, que é um esporte que demanda até um investimento grande, mas o cara está fazendo ali para ele. É o momento dele, de fazer, de cuidar dele, o momento da preparação física dele, cuidar dele para o automobilismo, que está levando ele a isso, levando essa saúde. Ele está se desenvolvendo no automobilismo com relação, principalmente, porque o automobilismo é meio que como se fosse assim um fim de semana de corrida, é quase que uma vida compactada, porque você acontece tudo ali. Você vem com a tua expectativa, você tem as ações, você tem as frustrações no momento e, por vezes, você tem até a tua glória ali de ter atingido alguma coisa. Então, é tudo isso muito rápido. Se você não perceber, e às vezes você está disputando um campeonato, que você tem que pensar nele também. Então, o que a gente está colocando é exatamente isso, posicionando o cara em cada momento. O que você precisa agora? Você precisa de uma volta para acertar, você precisa se dedicar nisso. Você precisa olhar para aquilo. E se alguém está assistindo agora a gente e está pensando em entrar ou já entrou e não tem alguém para acompanhar, você faz esse trabalho, por exemplo, você indicaria alguém para fazer? Como é que funciona para alguém buscar, né, uma pessoa capacitada para, de fato, evoluir no meio do automobilismo? Olha, a Porsche faz muito, muito bem esse trabalho, né, com relação à formação do piloto, né, que não é a minha parte. Eu faço parte de preparação física. E, na verdade, o meu trabalho, realmente, não é nem a parte psicológica, porque, na verdade, é a parte mais emocional, estratégica, que eu diria, de colocar o cara ali. Como eu conheço, estou na pista com ele, e eu consigo posicionar ele do jeito certo. E a gente já viu centenas de corridas. Então, você sabe muito, às vezes, o que o cara precisa ali. Você fala, você precisa de pontos hoje, você precisa de, por exemplo, um campeonato profissional. Tem que ter os objetivos ali muito bem desenhados, né? E isso, às vezes, o piloto tem tanta demanda, com tanta coisa, que ele se perde nisso. Então, tem dias que você vai jogar pelos pontos, tem dias que você vai tentar a vitória. E isso envolve uma série de administrações, porque você tem uma equipe por trás, você tem relações com essas equipes por trás. Às vezes, você está desgastado, você está num momento difícil, as pessoas não estão se acertando ali nas conversas. Então, tem tudo isso que envolve e, como eu falei, deságua sempre em cima da cabeça do piloto. E ele tem que estar ali. Sabe bem disso. Exatamente. Isso é uma coisa que falta muito do tempo que eu sempre tive lá contato com a Fórmula 1, que eu achava sempre. A Fórmula 1 ele é multicultural, né? Então, você tem dentro de uma equipe, você tem gente da Índia, você tem gente da China, você tem lá tudo. Nem sempre essas pessoas, e muitas vezes a gente viu, até tem uma história de ano passado, das 24 horas de Barcelona lá, que ficou bem evidente isso. As culturas são muito diferentes. E, às vezes, as pessoas estão falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. E isso... E as pessoas recebem de uma forma diferente. Recebem de formas diferentes. Então... e isso impacta muito. Imagina isso para um piloto. O cara recebendo um tipo de informação, eu estou falando carinhosamente, mas falando assim, você é um idiota, faz isso, isso, aquilo. O cara, às vezes, recebe isso e, fala, fiquei magoado. Então, já sai meio tremendo do negócio, numa situação. Essa administração falta muito no esporte. Então, e na Fórmula 1, principalmente, porque ali é uma máquina que tudo passa muito rápido e ninguém está muito aí para... Panela de pressão, Você fala assim, o tal do mimimi. Mas o mimimi é uma coisa assim, é até menos inteligente se você não tiver uma administração, porque você perde rendimento. E muitas vezes você vê muita gente perdendo rendimento, muitas carreiras que se perderam justamente por isso. Aqui, a gente sul-americana, a gente viu muito isso acontecer, porque é isso, você vai para a Europa e você começa a ter relação com as equipes, principalmente na Fórmula 1, o pessoal é muito duro, às vezes o piloto que precisava de um apoio e não teve, e aí a performance dele vai caindo. É evidente que com o Pérez está acontecendo um pouco disso, porque ninguém parou lá e falou assim, qual a dificuldade que você está tendo, menino? Vamos tentar acertar aqui. Não, o pessoal está olhando para ele e falando, vai aí, você falou que ia disputar o campeonato, disputa agora. Vai lá, mostra. Então, vai lá e mostra. Boa. Mas ninguém contou para ele que mudaram as coisas. Às vezes a gente sabe muitas coisas que podem estar desfavorecendo a pessoa. Só do jeito de colocar, às vezes, a pessoa num box, você já está desfavorecendo ela. Sim. Então, isso é pouco cuidado. Muito bom, né, parça? Infelizmente, o nosso tempo com o Wander acabou. Ele tem seus afazeres. Mas, Wander, de novo, a gente queria agradecer muito sua visita, seu bate-papo, suas explicações. Acho que muitas pessoas que gostam do automobilismo vão achar muito legal esse bate-papo. Dá mais valor para o piloto. Dá mais valor para o piloto e tudo que engloba, né?
a preparação física de um piloto, quanto isso interfere também na tomada de decisões e tudo mais. Mas, meu amigo, mais uma vez, obrigado. Vai ter que voltar aqui de novo, tem muito mais coisas pra gente perguntar pra você. Pois é. Mas mais do que tudo, Você obrigado nem pela falou do visita. Metallica, do negócio É na verdade. orelha. Ah, é verdade. Conta rapidinho, só pra terminar. isso é. Só pra manchar ainda mais minha imagem, Wander. Esse cara, a gente foi num show do Metallica e por uma ocasião lá, até Não, foi... por ocasião foi no- não, Metallica, o cantor ficou comigo o dia inteiro no autódromo, É, carregando ele pra dar de exato. o vocalista. que legal. Não, mas esse foi no Morumbi que a gente foi junto. Foi até... Não, mas ele andou em Interlagos ele andou em comigo, daí a Interlagos, gente foi no A show. gente foi no show do Morumbi, isso aí. E a gente ficou lá na frente do palco. E Grudado no som palco. deles é um som pesado, alto. E aí esse figura aqui começou a tocar, os caras já estavam batendo aquela bateria. Não, tá muito alto, eu não aguento ter que ir pra trás. Falei, não, pra trás você tá Tamo aqui grudado no frente, palco. Você tá frente, já você quer ir pra trás? Falei, não sei o que, não aguento. Aí para passando um cara vendendo sanduíches. Hot Aí dog. o cara falou assim... Mais dá mais preciso. Dá um hot dog pra gente. Aí o cara pegou... Eu tive essa ideia de gênio, no ideia caso. de gênio. Acredito. Ele Comprei um pegou, hot dog. tirou o miolo do pão e colocou de plug Gente, não é nos olhos. possível. Com nas orelhas. mostarda e tudo. Com a mostarda entrou mais suave. Mas resolveu. Funcionou? Então, Resolveu. Tava eu, o Wander e o na verdade, era mais fácil se ele tivesse colocado a orelha de equino dele em cima. Teria tapado um pouco mais. Mas ele achou O miolo de pão pão. e Entendi, eu só colocou. queria saber essa história, gente. Não, essa história do foi céu. engraçada, que tinha outro amigo nosso, o Alberi, que é um ex-piloto também de corrida, e há muitos anos ele é piloto de helicóptero. E quando o baterista do Metallica deu a primeira pancada no bumbo lá, o Alberi quase começou a chorar. Não, meu tímpano vai estourar, não vou poder mais pilotar helicóptero. Nossa, já foi pra- Já, É, já e eu entrou peguei o em primeiro pânico. cachorro-quente lá, foi muito mais para acudir o Alberi do que qualquer coisa. Mas foi realmente um dia Isso especial. isso foi verdade. Faz parte das histórias. Que, cara. Muito bom. Tem que voltar para contar tem muitas que outras escrever histórias. um livro sobre É, essas eu histórias gosto. de bastidor. Eu gosto da ideia de falar dessas histórias. Bom, enfim, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo até aqui, por ter Contado uns podres. aceitado, né, o Max Wilson, esse convite. Ele, na verdade, só veio porque eu falei que você estava aqui, parça. Quando eu convidei, ele falou, não tá vou. bom. Eu falei, não, Macarinca vai estar lá. Isso é então verdade. Eu falei, se for só você, eu não vou. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Acho que é um conteúdo super diferente, muito legal. É muito legal a gente poder falar de vários momentos e vários setores do automobilismo, do né? automobilismo. É legal Eu tava mesmo. procurando assim, páginas, né? São tantas coisas que A gente já formam trouxe esse mundo. diretor de prova, muito piloto, legal. pai de piloto, mãe de pilotos Mãe de e piloto. agora um preparador físico, o maior do Brasil, de pilotos. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Inscreva-se no canal, deixe o joinha e a gente se vê na próxima semana. Beijo. Boa noite.